Fala galera, Quinha Doces Gourmet aqui. O vídeo de hoje é mostrando um pouco da minha produção pra vocês, tá? É um vídeo diferente que eu ainda não tinha feito, mostrando a produção do meu dia, como que é, tá? Mostrando um pouquinho também de como eu faço as trufas, como eu faço o bolo de milho, tem receita também. Então assistam o vídeo até o final, tá bom? Espero que todos gostem. Aqui eu vou fazer um bolo de 1 kg de aniversário pra hoje, tá? Agora são 8 horas da manhã, esse bolo é pra entregar às 3, tá? A massa já tá pronta, é uma massa de baunilha, tá? Aí aqui eu pego a própria forma, gente, e coloco o saco, a forma suja mesmo, não precisa lavar, tá? Porque a massa não vai ficar em contato com a forma. Coloco o saquinho aqui e vou montando as camadas, tá? Eu vou cortar essa massa em 3 partes. São 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Essa massa aqui, ela é aro 15 por 10, tá? Esse bolo aqui é um bolo de 1 kg, tá bom? Então eu vou rechear ele aqui, ele é de brigadeiro branco com geleia de morango. Aí eu utilizo, gente, esse nivelador aqui de bolo, tá? Isso aqui é uma mão na roda, gente, me ajudou muito. Meus bolos agora ficam bem retinhos, tá? O corte fica perfeito. Antes eu cortava na faca, porque não tinha, né? Mas comprei e amei. E super indico pra vocês, viu? Aqui, ó, você coloca mais ou menos a altura que você vai cortar as camadas pra ficar igual, tá? E vem aqui, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês que eu tô gravando sozinha, com uma mão só. Então eu tô com a mão só, então eu vou tentar gravar aqui pra vocês cortando, pera aí. Pronto, gente, coloquei no meu tripé. A pessoa que tem um tripé esquece, sabe que tem um tripé. Mas bora lá, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra cortar, tá? Encaixa aqui. Pera aí, deixa eu pôr mais aqui pra vocês verem direitinho. É assim. Vocês encaixam aqui no bolo, ó. E vai cortando, tá vendo? Ó. E assim. Perfeito, ó. Essa massa, gente, ó, é maravilhosa, super estruturada. Perfeita pra bolo de aniversário. Aqui, gente, ó, eu coloco a massa, tá? E vou molhar ela, tá? Aqui, gente, eu coloco a calda no olho mesmo, tá? Não peso, nem nada. No olho mesmo que já tô acostumada. Olha os gritos do meu bebê, gente. Eu tenho um bebê de... Pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 5 meses, 6 meses, 6 meses anteontem. Tenho uma menina de 6 anos e um menino de 11. Então, não liguem que a galinha pintadinha tá no fundo. Gente, o recheio de brigadeiro branco já tá pronto, já tá aqui na manga de confeitar, tá bom? Vou botar a pontinha do saco e rechear. Gente, como eu fiz esse recheio ontem à noite, eu dei uma aquecidinha nele no micro-ondas 10 segundos, tá? Aqui mesmo no saco, só pra ele dar mais uma amolecida e ficar mais fácil de colocar no bolo, tá? Aí eu vou vir aqui, recheando. Tá vendo que tá bem firme, que bolo de recheio pra bolo de aniversário tem que ser firme, tá, gente? Senão, não aguento. Vamos embora aqui rechear. Acho que eu cortei pouco a ponta. E esse saco aqui não é bom. Tá quase rasgando. Agora eu vou aqui, gente, espalhar com uma colher, tá? Só pra ele ficar bem retinho. Agora eu vou vir com a geleia de morango. Geleia artesanal, tá, gente? Caseira, eu que faço essa geleia. Deliciosa, perfeita. Agora eu vou cortar o segundo disco de massa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês.
Ó. Perfeita, retinha, ó. A massa é perfeita, gente. Super fofinha e super estruturada. Maravilhosa. E agora eu vou vir aqui colocar, né, meu segundo disco de massa. Vou molhar novamente. Como eu disse, a quantidade de calda é no olho mesmo, tá, gente? Eu já sei por sempre fazer bolo, né? Então eu já sei mais ou menos a quantidade, tá? Não pode molhar muito pra não estragar o seu chantilly. E é isso. Agora eu vou pôr o recheio e mais geleia. Eu cortei um pouquinho mais o bico do saco, porque tava saindo muito pouco. Assim facilita mais, ó. Eu tinha cortado muito pouco mesmo. Por isso que tava meio ruim pra sair, tá? Aqui, gente, esse brigadeiro branco é leite condensado, creme de leite somente, tá bom? É um brigadeiro branco tradicional. Agora eu vou vir aqui, gente, espalhar novamente, tá? Bem o recheio aqui. Pra ele ficar bem retinho, bem uniforme. E vou vir com o restante da geleia de morango. O último disco de massa. Agora, gente, eu coloquei o último disco de massa e vou molhar novamente, tá? Aqui, gente, já coloquei a última camada, já molhei bem e vou vir tampando, tá? Aqui, ó, como vocês viram, ficou umas brechinhas. Isso aqui não pode acontecer, tá, gente? Porque vai ficar na geladeira, pra não pegar gosto nem nada. Vou vir com plástico filme aqui pra tampar bem, tá bom? Então, eu vou vir aqui, gente, ó, com plástico filme, tá? Pra tampar e não ficar essas brechinhas aqui, tá? Tira o ar, tá? Não deixa ar também pra não ressecar sua massa. E é isso. Aqui, ó. Perfeito, sem ar nenhum, ó. Totalmente contato. Nenhum buraquinho aberto, tudo fechadinho, tá? Pra não pegar gosto na geladeira e também não ressecar a sua massa, tá? Porque tem que ficar no mínimo aí 5 horas na geladeira descansando, tá bom? O recheio ficar firme, a massa ficar firme e dá tudo certo. Agora, gente, o bolo tá ali na geladeira descansando, tá? Por enquanto, agora eu vou tomar um café. Eu ainda não tomei café, tá? E eu vou mostrar decorando ele pra vocês mais tarde, tá bom? E ainda vou fazer trufa, vou mostrar tudo pra vocês, vou fazer bombom de uva. Então, vai ter muito conteúdo esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Já já eu volto. Vou esquentar água pra fazer café. Gente, ali, esse pano de copa aqui, lindo, quem faz é a minha parceira, Cleusa Butterfly. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Vão lá dar uma olhada no trabalho dela no Instagram. Gente, é lindo. Assim, ela faz pano de prato lindo. Eu tenho um avental lindo que ela fez com a minha logo. É tudo feito à mão. Tudo totalmente artesanal, gente. É perfeito o trabalho dela. É a coisa mais linda. Eu amei. Estou apaixonada. Me conta aí, gente. Vocês são fã do coador de pano ou de papel? Eu aqui utilizo o de pano. Mas tem gente que prefere somente o de papel, né? Mas eu gosto de pano. Comenta aí, coloca aí nos comentários qual tipo de coador que você utiliza aí. Boa de café com leite, pãozinho com manteiga. Aqui da pequenininha, leite com Nescau, pãozinho. Minha parceirinha de café da manhã. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Oi! E aqui, ó, com meu parceirinho também de café, Gustavo. E a minha parceirinha Evelyn de café. E o mais velho tá dormindo. Gente, ela não fala, minha menina. Ela fala algumas palavrinhas só. Que ela tem atrás desenvolvimento. Quando ela nasceu, ela teve 3 paradas cardíacas. Vou falar bem rápido aqui só pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu, pro vídeo não ficar muito longo.
eu perdi o líquido todinho da barriga. Não senti perdendo, então provavelmente eu perdi na urina. Ou a médica falou que o organismo pode ter absorvido. E aí eu perdi totalmente o líquido. Então no dia que eu fui fazer a ultrassom, que foi o dia que ela nasceu, eu tava sem líquido nenhum na barriga. E aí ela quase morreu. E ela nasceu, teve 4 paradas cardíacas. E aí por conta disso ela teve esse atraso da fala, ela demorou pra andar, foi andar com 2 anos e meio. Mas assim, ela entende tudo que a gente fala, tudo que você fala, pega tal coisa, ela pega. Ela tá fazendo os tratamentos dela com fono, terapia, neuro. Mas ela é uma criança normal, só não fala mesmo. Só fala algumas palavrinhas, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo. Tá fazendo os tratamentos e logo se Deus quiser ela vai estar falando, conversando, né? Em nome de Jesus. E é isso, tô aqui tomando café. Comendo pãozinho com manteiga, que pra mim não existe nada melhor que pãozinho com manteiga e café com leite, né, gente? E já eu volto com mais produção pra vocês. Vou começar a produção das trufas, tá? A forma que eu utilizo, gente, é essa da BWB, tá? Ela é de 50 gramas, tá? A referência dela é número 42. Elas são as trufas grandes, tá? Então é 50 gramas, tá? Eu utilizo pra derreter o chocolate essa derretedeira aqui, que ela é própria pra chocolate, tá, gente? E ela já vem com essa tampa aqui. Então, sobrou chocolate, você pode tampar, guardar e depois derreter novamente pra fazer a sua produção, tá? O chocolate que eu utilizo é esse da Nestlé, tá? Eu utilizo ao leite pra fazer as trufas. Eu só utilizo Nestlé, gente, porque eu gosto da Nestlé, tá? Mas aí você utiliza a marca que você achar melhor aí, tá? Chocolate nobre, tá, gente? Chocolate fracionado pra trufa eu não acho legal. Então, eu utilizo somente nobre, tá? Então, eu utilizo esse da Nestlé ao leite. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra derreter, tá? Aqui, eu não pico chocolate, tá, gente? Eu não precisa você ficar picando um pedacinho pequenininho pra derreter, não há necessidade, tá bom? Aqui do jeito que tá aqui, ó, cada bloquinho desse aqui são 100 gramas, tá? A cada 100 gramas eu consigo fazer 4 trufas dessa. Então, uma forma dessa daqui eu consigo fazer com um tablete desse de 100 gramas, tá? Essa forma aqui, eu esqueci até de mostrar pra vocês, ela é de 3 partes, tá? Eu prefiro dessa forma porque é mais fácil, mais rápido, mais prático, tá? Ó, ela vem o silicone, tá vendo? Vou tirar aqui pra vocês verem. E aqui, ó, ela tem uma marcação. Então, até essa marca aqui você coloca o chocolate. Aí você vem com o silicone, pressionando, tá? E depois você vem com a outra parte e coloca na geladeira virada assim. Pronto, endureceu, você recheia e tampa, acabou. Eu acho muito mais prático do que aquelas que é de uma parte só, porque você tem que passar. Você leva pra geladeira, depois tem que passar de novo, então acaba demorando um pouco mais. Então elas são um pouquinho mais caras, essas formas de 3 partes, porém eu prefiro elas, tá? Porque tempo é dinheiro e praticidade na confeitaria ajuda muito, né? Porque é trabalho, gente. E é isso. Vou mostrar aqui cortando pra vocês, tá bom? A minha mesa aqui tá limpa, tá, gente? Higienizei ela com álcool, tá? Então tá tudo limpinho aqui, tá? Coloquei chocolate aqui e eu vou cortar assim mesmo, tá, gente? Ó. Inteiro desse jeito aqui. Não precisa você ficar picando, não, tá? Só vou separar as partes assim pra ajudar um pouco mais a derreter. Mas até se eu quisesse colocar ela inteira aqui desse jeito, dava certo. Mas aí eu prefiro cortar assim mesmo, tá? Então você corta os bloquinhos, ó. Ó, aqui eu tenho 650 gramas de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 650 gramas, tá? Então aqui eu consigo fazer 6 vezes 4, 24 trufas aqui, 25. Entre 25 e 26 trufas aqui, com essa quantidade aqui de chocolate, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer pra derreter. Deixa eu já limpar aqui pra facilitar o meu trabalho. Assim, do jeito que tá aqui, tá? Inteiro assim mesmo, eu vou levar no micro-ondas por 30 segundos, tá? Em potência alta, gente. Eu não diminuo a potência do micro-ondas, não há necessidade, tá bom? Eu vou levar no micro-ondas 30 segundos, mexo, depois mais 30 segundos, mexo até ele derreter. Porém, o
que acontece? O chocolate ele não pode passar de 45 graus, porque senão ele queima. Então é muito importante você ter um termômetro, ou aquele de espeto, ou aquele termômetro digital. Eu tenho o de espeto e tenho o digital. Eu prefiro o digital porque ele é mais rápido para ler, tá? Mas eu sempre utilizei o de espeto, gente. Eu comprei o digital agora esse ano. Então eu não tinha e utilizava o de espeto, também dá super certo. Tá? Eu vou levar 30 segundos aqui no micro-ondas e já volto aqui com vocês para mostrar como que fica. Ó, chocolate inteiro aqui, ó. Eu que mostrei pra vocês. Vou colocar aqui no micro-ondas. Sem mexer na potência nem nada, ó. Vou usar aqui pra vocês. 30 segundos, tá? Segundos, vou mostrar pra vocês. Ó, ele ainda tá duro, tá? Aqui eu não vou precisar mexer ainda, tá, gente? Porque ele tá bem duro, ó. Começou a amolecer o chocolate ainda. Então eu vou colocar mais 30 segundos, tá bom? Sem mexer na potência, mais. Ó, agora eu vou pegar uma colher aqui, peraí. E agora eu vou mexer um pouco pra vocês verem que, ó, já começou a derreter. Ó, tá vendo? Já começou a derreter. Agora você tem que mexer pra esse chocolate não queimar lá no fundo, tá? Então, é de extrema importância mexer assim, ó, antes de levar novamente para o micro-ondas. Então, aqui, ó. Dei uma mexidinha, vou levar mais 30 segundos para o micro-ondas. Ó, agora ele já derreteu bem mais, olha, tá vendo como ele tá? Bem mais fluido, ó. Tem pedaços ainda, porém, bem pouquinho, tá? Agora é importante mexer muito bem esse chocolate, tá bom? Ele tá derretido, porém ainda tem, ó, bastante pedaço. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar com o termômetro qual a temperatura que ele tá aqui, tá? Porque dependendo da temperatura eu não vou poder levar mais ele. Então eu vou ter que ficar mexendo até esses pedacinhos derreterem, tá bom? Então eu vou trazer aqui pra vocês comigo. E aqui, gente, como eu disse pra vocês, eu utilizo o termômetro industrial, que é esse aqui, ó. Tá? Ele tem um laser, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem o laser, ó, tá vendo? E aqui a temperatura que o meu chocolate tá marcando é 42 graus, então eu já não vou levar mais no micro-ondas, tá? Porque o risco de passar dos 45 é grande. Então eu não vou arriscar de perder meu chocolate. O chocolate tá muito caro, né, gente? Então, chegou aqui, tá ótimo. Eu vou continuar mexendo até aqueles pedacinhos se desmancharem, porque o próprio calor do chocolate, do restante do chocolate que tá aqui, quente, vai derreter os pedacinhos, tá? Tem que ter paciência e mexendo até derreter. Gente, e esse termômetro aqui, ele é digital industrial, tá? Não é aquele termômetro de febre não, viu, gente? Tem que ser um industrial. Você encontra no Mercado Livre, na Shopee. Eu acredito que até em casa de materiais de construção você encontra, tá bom? Mas eu comprei o meu na Shopee, eu paguei R$45 nele, tá? Então é esse aqui, ó. Industrial. E agora aqui eu vou mexendo o chocolate até derreter totalmente esses pedacinhos que não tem muito, gente, ó. Se você for ver, não é muito pedaço não, tá? O próprio calor do chocolate vai derreter isso aqui rapidinho.
Depois de ficar com o braço bem musculoso, aí ó, derreteu, tá vendo? E agora, gente, não é só isso, hein? Como esse chocolate é um chocolate nobre, ele precisa do quê? Temperagem, tá? Então aqui tá totalmente derretido, agora vou fazer a temperagem dele. Como eu faço a temperagem? Tem vários tipos, né? Tem de tablagem, que é aquela que é na pedra. Tem o método de adição, que você coloca uma quantidade de chocolate, derrete, depois coloca outra quantidade do chocolate ainda sem derreter. E tem o banho-maria invertido. Eu sempre utilizo o banho-maria invertido, tá? Eu prefiro. Que o banho-maria invertido é nada mais nada menos do que você vai pegar essa bacia aqui com o chocolate derretido e você vai colocar dentro de outra bacia com água gelada, tá, gente? Não é água em temperatura ambiente, é gelada, tá? Pra poder dar o choque térmico no chocolate e os cristais se unirem novamente, tá bom? Então é super importante que a água esteja gelada, tá bom? Não é congelada, viu, gente? É gelada. Aquela água da geladeira que você pega pra tomar, tá? Geladinha. E é isso, vamos fazer a temperagem. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, gente, tô aqui com a minha água gelada. Vou mostrar a temperatura pra vocês dela. Ó, 6 graus, tá? Tá gelada. E aí eu vou colocar o meu chocolate aqui dentro, tá? Muito cuidado, gente, porque não pode cair água no chocolate, tá? Então, muito cuidado. Aqui pra mim tá muito cheio, eu vou tirar um pouco da água, tá? Pra não correr risco de cair no meu chocolate. Ó, tirei um pouco da água. Minha bacia está em contato com a água, tá? E agora eu vou mexendo esse chocolate até ele chegar na temperatura de 28 graus, que é a temperatura de trabalho para chocolate ao leite, tá? O meio amargo é 29 graus e o branco é 27 graus, tá, gente? Então, chegou nessa temperatura, você já pode tirar daqui do banho-maria e utilizar o seu chocolate perfeitamente. Gente, não liguem pros barulhos não, tá? Eu tenho 2 crianças ali, como vocês viram no vídeo, né? Estão ali fazendo barulho, né? Como sempre, né? Criança saudável é assim, né? Então aqui, ó, a gente vai mexendo, tá? Mexendo muito bem. Sempre verificando a temperatura, por isso que é importante ter o termômetro, tanto esse quanto o de espeto, tá? Se eu não tiver como comprar esse, o de espeto também serve, ó. Já baixou pra 35 graus, tá vendo? E aqui eu vou continuar mexendo até chegar em 28 graus, tá? Gente, aqui já chegou na minha temperatura de trabalho, até baixou mais, ó, porque tá meio frio hoje, então vai baixando mesmo, tá? Mas ó, tá na temperatura perfeita, tá bom? Eu já posso trabalhar com esse chocolate. Aí como a minha mesa ela é de mármore e é gelada, bem gelada, eu deixo o chocolate em cima dessa tampa pra não ficar em contato com a mesa e não ficar endurecendo muito rápido o chocolate, até ficar toda hora levando no micro-ondas pra derreter, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Agora eu vou mostrar aqui, gente, como que eu faço pra colocar na forminha, tá? Vamos lá. Eu pego aqui essa parte que é onde tem a risquinha, tá vendo? Pego o chocolate e jogo até a risca, tá, gente? Ó. Somente, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui, ó, somente até a risca, tá bom? Vou fazer isso com todas as cavidades. Aqui, ó, eu dou essas batidinhas pra tirar o ar.
gente, tinha uma que tava quebrada, então só deu pra fazer 19 trufas. Então sobrou essa quantidade de chocolate aqui. Por isso que é bom vocês comprarem uma derretedeira com tampa, tá? E agora eu vou tampar aqui, pra ele não ficar em contato com a minha mesa, como eu falei pra vocês que ela é gelada. Vou deixar aqui em cima desse prato, tá? Vou deixar aqui no cantinho, que agora eu vou bater bolo de milho. Eu tive que parar para aumentar meu bebê, acabei nem batendo a massa de milho, bolo de milho, tá? Quando eu fui ver, as trufas já estavam boas para rechear. Como que eu sei? Porque elas começam a ficar opacas, tá? Ó, se dá pra vocês verem no vídeo, acho que nem dá pra ver, mas elas ficam meio opacas. E aí aqui eu vou retirar o silicone, tá? Ó, vou mostrar pra vocês que tá bom, ó. Eita, até caiu no chão, gente, mas ó. Tá ótimo, tá? Essas rebarbinhas que sobram aqui, não joga fora, tá, gente? Coloca de volta lá na forma e derrete novamente, tá? O meu chocolate, gente, ele havia endurecido, tá? Na verdade, não endureceu, tá? Ele tava começando a endurecer. Eu fui levando de 2 em 2 segundos no micro-ondas, olhando sempre a temperatura pra não passar de 28 graus, tá? Ele tava 24 graus. Aí eu fui levando de 2 em 2 segundos até a gente chegar em 28 graus novamente, tá? Se passar, aí você tem que fazer a temperagem novamente. Por isso você vai levando de 2 em 2 segundos e olhando a temperatura, tá bom? Agora eu vou tirar o resto do silicone. Ó, essas rebarbinhas aqui, ó, pôr de volta aqui, ó, no chocolate, tá bom? Não joga fora. A confeitaria tem que ter zero desperdício, gente, ainda mais de chocolate. Eu aqui, não sei aí na cidade de vocês, mas eu aqui, eu tô pagando R$80 na barra de chocolate de 1 kg da Nestlé, gente, tá muito caro o chocolate. Então, não dá pra desperdiçar, não. Agora eu vou rechear essas trufas, tá bom? Aqui eu vou fazer a de prestígio, tá? Esse aqui é o meu recheio. Quando você fizer recheio, qualquer tipo de recheio, gente, quente, sempre coloca um plástico em contato pra deixar ele descansando, tá? Pra não ter contato com ar, não pegar bactéria e também não criar aquela película, tá? Esse aqui é o recheio de coco. Vou mostrar a textura pra vocês. Ó, a textura desse recheio. E o coco, eu uso coco em flocos, por isso que fica esses pedacinhos assim. É perfeito, gente. Meus clientes amam. Tá? E agora eu vou vir aqui colocando dentro da minha trufa. O melhor, gente, é vocês colocarem no saco de confeitar, tá? Porque não pode ficar espaço dentro da trufa também, com ar, pra não criar bolor, tá? O que é bolor? Bactérias e mofar aí o seu recheio. Então, o melhor é com o saco de confeitar. Mas aqui com a colher também dá, tá, gente? Ó, eu tô apertando bem, não deixando nenhum espaço. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? É que meu saco de confeitar acabou e eu só vi na hora de começar a produção. E aí não tinha muito o que fazer, né? Mas é isso, você recheia, tá? Uma por uma. Deixa sempre uma bordinha assim, gente, ó. Pro chocolate poder colar, tá? Chocolate com chocolate e não ficar aberta a trufa também. Que não pode. Ela não pode ficar aberta, tá? O recheio não pode ficar exposto. Senão a validade dela não dura. É isso, ó, sempre apertando bem pra não ficar ar, tá? Ó. Até com o saco de confeitar você tem que conferir, tá? Se não tá ficando ar, se não tá ficando espaço entre o recheio e a trufa, tá bom? E é isso, ó. Eu falei que essas trufas são de 50 gramas, gente, porém, a casca dela é de 25 gramas, então vai 25 gramas de chocolate. Porém, com o recheio, o peso dela final é 50 gramas, tá bom? Por isso que com 100 gramas de chocolate você consegue fazer 4 trufas tranquilamente, tá bom? Tanto a casca quanto a tampinha, tá bom? E é isso, ó. Aqui, gente, ó, eu recheei 12 trufas de prestígio. Como eu disse pra vocês, uma forma minha quebrou, então só deu pra fazer 19 trufas, né? Aí eu vou fazer essas, depois eu vou fazer um pouco mais de prestígio, porque de prestígio é a que mais sai, tá? Então, eu vou cobrir elas aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Vou começar por aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço pra cobrir. Joga um pouquinho de chocolate e vai espalhando com a colher. Importante não deixar nenhum buraquinho, tá, gente? Pra não entrar ar, pro seu recheio não ficar em contato com o ar.
e não estragar o seu recheio e a sua trufa, né? Então é isso, ó. Vai colocando o chocolate até ela cobrir toda. Vai espalhando assim mesmo com a colher, tá? Como tá frio aqui, meu chocolate tá um pouco grosso, então fica mais difícil de espalhar mesmo, tá? Quando tá calor ele fica mais fluido, fica mais fácil. Mas é assim mesmo. Bora que vai dar certo. E fica assim. E é só levar pra geladeira agora, tá? Aí como que eu sei qual é qual, né? Porque depois você tampa, fica difícil. E o que eu faço, gente? Eu pego um pouquinho do recheio e faço assim na forma, ó. Aqui eu tô vendo que é coco, então eu sei que essa forma aqui é toda de prestígio, tá? Então fica, não tem como errar, tá? Então eu faço dessa forma, uma dica aí pra vocês, pra ajudar, porque na hora que você tampa, depois você fica perdida pra saber qual é qual, né? Então eu faço dessa forma, tá bom? Sempre mexendo no chocolate, ó, quando você for usar. O chocolate já tá começando a ficar muito grosso. Vou ver a temperatura dele e vou levar um pouquinho no micro-ondas, tá? Deixa eu ver aqui quanto que tá a temperatura. Ó, tá 25 graus. Um pouquinho, daqui a pouco eu levo um pouquinho no micro-ondas. Uma informação super importante. Eu tô levando no micro-ondas novamente porque ele tava ficando muito grosso, né? E aí assim, você vai levando. O máximo que pode chegar, gente, é 33 graus. Por quê? Passou disso, os cristais de chocolate eles se desprendem. Então você tem que fazer a temperagem novamente, tá? Então vai olhando a temperatura pra não passar muito. Ó, o meu já tá aqui 27 graus, tá vendo? Eu vou levar só mais 3 segundinhos e tá ótimo. Não vou levar mais porque eu não quero fazer a temperagem novamente. Ó, levei mais 3 segundos. Já ficou mais fluidozinho. 28 graus, então não vou levar mais. Tá ótimo. Ó, todas as trufas tampadas de prestígio, tá? Agora eu vou fazer os outros sabores. Hoje tá meio frio aqui, eu moro em Guarulhos, São Paulo. E hoje tá frio e chovendo aqui. Então, o chocolate endurece rapidamente, tá? Como eu disse pra vocês, minha mesa é gelada, então eu não posso nem deixar aqui, porque senão a cada 2 segundos tem que ir lá esquentar. Gente, essa trufa aqui, ela é sabor Ferrero Rocher, tá? Como tem amendoim na casca, essas rebarbinhas aqui eu não vou botar sólidos na calda. Toda hora tem que ficar parando, porque a memória dele enche. Mas é isso. Eu não vou colocar as rebarbinhas ali, como eu estava falando, porque tem amendoim, tá? Na casca. Então eu não vou colocar lá, porque lá é pra cobrir as trufas também, que não vai amendoim. Então não dá pra colocar lá, tá? Mas eu vou tirar aqui. E o que a gente faz? A gente come, né? E vai recheio de chocolate, Nutella e amendoim, tá? Então essa é a sabor Ferrero Rocher. Que é a mesma coisa, ó. O recheio de chocolate estava com plástico em contato, tá? Eu vou mostrar a textura dele pra vocês. Olha a textura desse recheio, gente. Delicioso, tá? E aí vai ele, Nutella e amendoim, tá bom? Esse recheio é feito com chocolate nobre também, tá, gente? É um recheio gourmet. Aqui, gente, já tem o recheio de chocolate. Eu venho colocando o amendoim. O amendoim que eu utilizo é esse aqui, granulado, Xerei, tá? Sem sal. Coloco um pouquinho aqui. Não precisa exagerar, tá, gente? Só um pouquinho. E agora, gente, eu vou vir com a Nutella por cima, tá? Nutella pura, tá, gente? Não misturo com nada, tá? Eu utilizo ela pura. Vou abrir aqui e já volto. Aqui, gente, ó. Nutella puríssima, tá? Do jeito que tá aqui, ó. Eu coloco aqui por cima, tá bom? E, gente, como eu disse pra vocês, ó, como tá frio, ó, chocolate aqui, ó, como eu tava mostrando pra vocês, ó, já endureceu novamente. Vou ver a temperatura dele, só pra mostrar pra vocês. Ó, já tá em 25 graus, tá vendo? Vou levar novamente no micro-ondas de 3 em 3 segundos, tá? Ou de 2 em 2. Eu vou levar no meu de 3 em 3.
3 segundos novamente, ó. Tá ótimo, tá? E agora eu vou cobrir as trufas de ferreiro, ó. Vou cobrir com chocolate essas duas. E eu venho aqui jogando um pouquinho de amendoim em cima, tá? E aí eu dou uma apertadinha só pra não soltar. E não tá limpa, tá, gente? Então é só dar uma apertadinha aqui, ó. Só pra não soltar. E é isso. Vou mostrar pra vocês como saber se tá na hora de soltar a trufa. Olha isso aqui. Tá vendo que ficou só, ó? Ela tá totalmente opaca, só tem esses pedacinhos aqui, ó. Ela já tá ótima pra tirar, tá bom? Eu vou soltar aqui e mostrar pra vocês. Uma leve pressionada. E elas soltam. Pronto. Pronto. Ó. Perfeitas. Depois é só tirar essas rebarbinhas aqui, tá? Pra elas ficarem mais bonitinhas. Vou informar as outras. Que eu utilizo pra embalar essa embalagem aqui da Cromos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela tem um papel chumbo dentro, tá vendo? Vou pegar uma que não tem rebarba, essa daqui tá ótima. Você coloca aqui no meio. Fecha um lado. Opa. Fecha um lado. Fecha o outro. E enrola uma ponta. Depois enrola a outra ponta. E elas ficam assim, lindonas. Ó, gente, eu tô com todas as de prestígio embaladas. Essas daqui são as de Ferreiro Rocher. Vou mostrar como que elas ficam pra vocês, ó. Amendoim na casca embaixo, tá? E aí eu vou embalar elas com esse papel aqui amarelo. Pronto, gente, embalei todas as trufas prestígio Ferreiro Rocher. Eu armazeno elas nesse pote aqui com tampa na geladeira, tá? É muito importante ter tampa, chocolate não pode ficar exposto na geladeira, tá? Pra não criar umidade nele. Então, pote com tampa, super bem tampado assim, tá? Geladeira. É isso, gente. Nesse pote aqui, bem armazenado com tampa, a validade 7 dias refrigerado. Pode deixar fora da geladeira? Pode. Porém, a validade de 2 dá no máximo 3 dias. Principalmente a de coco, gente. 2 dias no máximo, tá? Então, é importante deixar na geladeira pra ter uma validade maior, tá? Então, 7 dias refrigerado, fora da geladeira, no máximo 2 dias, tá? E é isso, tá? Agora eu vou bater a massa de milho e fazer os bombons de uva e já mostro aqui pra vocês. Eu vou fazer, gente, o bolo de milho baby, tá? Que é o menorzinho, tá? Que eu faço aqui pra vender na minha confeitaria no delivery. Essa minha forminha aqui, ela é de 16 por 6 de altura, tá? Eu passo desmoldante nela e coloco a massa aqui. Gente, agora eu vou bater o bolo de milho, tá? Aqui eu já estou com os ovos aqui dentro da batedeira. O milho eu tirei da lata, coloquei aqui, tá? E eu vou utilizar a lata para medir os ingredientes, tá? Então, aqui eu vou colocar meia lata de óleo. Uma lata de leite. Uma lata de fubá. Aqui, gente, o meu celular tinha parado novamente por conta da memória, como eu falei pra vocês. Mas eu já tinha colocado, além do fubá que eu tava medindo ali, uma lata de açúcar também, tá? Então a receita é 3 ovos, uma lata de açúcar, meia lata de óleo, uma lata de fubá e uma lata de leite. E aí você vai bater aí por 1 minuto, tá bom? E só depois colocar o milho. E agora, por último, eu vou colocar o milho. Por último, não tem nada com fermento, tá? Vou colocar o milho e bater. Agora eu vou colocar o fermento. Uma colher, que equivale a 1 colher de sopa. E aqui eu vou bater rapidamente, tá? Só não pulsar mesmo. Aqui, gente, eu vou usar essas forminhas de 16 por 6, tá? De altura. Essa massa dá pra fazer essas 2 forminhas, tá? Uma massa dessa.
tá? E eu vou passar desmoldante nelas e vou jogar a massa aqui e colocar pra assar, tá bom? O desmoldante que eu utilizo é esse, tá? Agora eu vou jogar a massa, tá? Se você quiser pesar nessa hora pra ficar igual, pode pesar. É que eu já sei. As duas formas de bolo de milho, tá? Eu vou jogar um coco aqui por cima, porque esse bolo vai ser de milho com coco, tá? E eu quero o coco por cima pra ele ficar bem douradinho, tá bom? E aí eu venho assim, gente, ó, jogando assim mesmo, ó. Aqui, ó, eu venho com um garfo, só dando uma leve misturada assim, ó. Levei eles pra assar, forno 180 graus, por mais ou menos 45 minutos, tá? Mas sempre dá uma olhada antes, porque varia de forno para forno. O meu fica, em média, 45 a 50 minutos, tá? E, gente, eu não pré-aqueço o meu forno, tá? O meu forno, eu coloco ali e ligo ele na hora que eu coloco a forma, tá? Eu não tenho costume de pré-aquecer em nenhuma das minhas massas, tá? Nem bolo de aniversário, nada, eu não pré-aqueço e dá super certo. Quando eu pré-aquecia, meus bolos sempre afundavam ou ficavam mais altos no meio. E aí eu parei de pré-aquecer e deu super certo. Comigo, no meu forno, tá? Então vocês têm que fazer o teste de vocês. Fica perfeito sem pré-aquecer, as massas ficam retinhas, tá bom? E ali vocês viram que meu bolo tava já assando. E enquanto o bolo foi assando, eu fui fazendo meus bombons de uva. E, novamente, o celular não gravou por falta de memória, tá? Mas basicamente é isso. Creme de ninho, uvas verdes sem caroço e creme de chocolate ao leite por cima. Eu finalizo ele com um granulado em flocos e uma uva para decorar. Tampo e coloco a minha logo em cima. Então, o meu bombom de uva ele é feito dessa forma, tá bom? Tirei os bolinhos do forno de milho com coco, olha como eles ficam. Lindos, perfeitos. Agora eu vou desenformar e já mostro pra vocês. Olha, gente, como ficaram lindões os bolinhos de milho com coco. Perfeitos. E super fofinho, viu, gente? Perfeito. Essa receita é maravilhosa. Além de fofinho, ele fica bem úmido. Não fica aquele bolo seco, não, tá? É perfeita essa receita. E super fácil de fazer, vocês viram, né? E rende 2 bolinhos desse aqui. Super tranquilo. Eu vendo cada um a R$16, tá bom? E aqui, gente, eu já tinha retirado o meu bolo, que era um bolo que vai ser decorado, tá? Da geladeira. Eu tinha descansado por 5 horas e ficou assim, de brigadeiro branco com geleia de morango. E adivinhem só a novela, mais uma vez o meu celular não gravou, estava sem memória. Porém, esse é o resultado do bolo, tá aí pra vocês, ficou lindo. Eu amei o resultado desse bolo, gente. É o tema Raio de Sol, nosso raio de sol, para o mêsversário da Antonella. Ficou perfeito, eu amei. Como eu também sou filha de Deus, né? Vou aqui comer, ó, um bombom de uva. Vou mostrar pra vocês aqui como que é. É bom que eu já mostro, que vocês já veem, né? Que vocês não viram eu fazendo, mas vão ver eu comendo. E é isso, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele fica assim, gente, ó. Camada de ninho, uva e a camada de chocolate, ó. É delicioso, gente. Acho que é o melhor doce que eu já provei. Fora a trufa, né? Porque eu sou chocolatra, eu amo chocolate. Fora a trufa, esse aqui pra mim é o melhor doce. Eu troco bolo fácil por isso aqui. É muito bom. E eu faço também o tropical. O tropical, gente, ele vai uva e morango junto. É perfeito também. Então eu tenho o bombom de uva, o bombom tropical e o bombom de morango, tá? E eu tenho essa receita desse bombom, do bombom do tropical, do de morango, no meu e-book de bolos no pote, tá? Essas receitas elas vão como bônus no meu e-book. Então, se você quiser adquirir um e-book completo, com muitas receitas de bolos no pote, com a receita desses bombons, com receita de torta de limão também no pote que eu ensino. Desculpem meu filho, ele tá nervoso, gente. Então, se vocês querem adquirir, clica no link da bio que tá lá. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá bom? E adquirem seu e-book, tá com valor promocional, um valor maravilhoso, tá bom? Então,
Vão lá adquirir o de vocês, vocês vão amar. E além das receitas, gente, eu também ensino precificação, tá? Passo a passo, para você precificar qualquer um dos seus doces, tá? Você consegue precificar com o que eu ensino no e-book, tá bom? Então é um passo a passo da precificação perfeito, porque confeitaria é bom, porém se você não fizer a precificação, você perde dinheiro, tá? Então é muito importante precificar todos os seus doces. Então clica lá no link, garanto o e-book de vocês, é maravilhoso, vocês vão amar, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi mostrando um pouquinho da minha rotina de confeiteira, né? E a minha confeitaria é dentro da minha casa, então eu faço os doces, vendo tudo dentro da minha casa, tá? Eu vendo no iFood, vendo pelo WhatsApp, vendo pelo Instagram, então essa é a minha rotina. Me desculpem pelos barulhos, tá? Porque tem 2 crianças pequenas, tem um menino de 11 anos também. Então, essa é a realidade e é o que eu quero mostrar pra vocês, a realidade da vida de uma mãe confeiteira, mãe de 3 e confeiteira, tá? Então, eu quis mostrar pra vocês como que é na real, barulho, tudo é loucura, mas eu amo o que eu faço, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Ativa as notificações, se tiverem qualquer dúvida sobre os doces, podem perguntar nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Um a um, tá? Então, agradeço a quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo.